Sabe aquele mito gigantesco de que para entender o que se passa na cabeça das pessoas, a gente precisa de um dom mágico do tipo ler mentes? Bom, vamos esquecer isso agora mesmo. Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai deixar qualquer ilusão de mágica totalmente de lado. O que nós vamos ver aqui é, na verdade, uma autêntica aula magna sobre o reconhecimento científico de padrões. É aprender a usar aquele olhar super atento para os dados biológicos e psicológicos que acontecem em tempo real e, com isso, decifrar a verdadeira história por trás de cada interação humana. E para a gente entender o tamanho dessa ciência, basta olhar para um número que é de cair o queixo: 60%. Mais de 60% de absolutamente toda a nossa comunicação acontece de forma inteiramente não verbal. É mais da metade. Isso significa que muito antes de a primeira palavra sair da boca de alguém, o corpo já transmitiu volumes imensos de informações. O problema é que a maior parte das pessoas foca exclusivamente no que está sendo dito verbalmente, o que acaba criando uma lacuna gigantesca na percepção real do que de fato está acontecendo. Então, vamos mergulhar nisso. Se as palavras contam só a metade da história, o que o corpo está gritando por aí? Pois cada piscada, cada mínima mudança de postura e cada pausa silenciosa é como um rádio transmitindo mensagem sem parar. E decodificar essa transmissão é exatamente o que separa um observador comum de alguém com uma percepção afiadíssima sobre o comportamento humano. E aqui está o nosso mapa mental, a jornada que a gente vai fazer indo do nível micro para um macro. 1. Decodificando a linguagem silenciosa. 2. Reconhecendo padrões de linguagem corporal. 3. Identificando enganação e manipulação. 4. Contexto e consciência situacional. 5. Personalidade central e intuição. E por fim, 6. Construindo confiança e conexão. Parte 1. Decodificando a linguagem silenciosa, os sinais fundamentais do corpo. A linguagem silenciosa é rápida, ela é puro instinto. O passo zero, a base absoluta para conseguir ler pessoas, é estabelecer o que os especialistas chamam de linha de base. Ler o comportamento não é sair decorando um dicionário de gestos soltos, tá? É, na verdade, criar uma hiperconsciência sobre como alguém age naturalmente quando está calmo e sem estresse. O verdadeiro ouro da observação está em notar os desvios repentinos dessa linha de base. Se uma respiração fica subitamente mais curta, ou se uma postura que estava relaxada de repente fica dura, rígida, isso indica uma mudança interna, um conflito ou um desconforto momentâneo. E isso ilustra brilhantemente o trabalho do famoso psicólogo Paul Ekman. Existem 7 microexpressões universais, e o mais louco é que, independentemente da cultura, do idioma ou de onde a pessoa nasceu, todos os seres humanos compartilham essas mesmas configurações musculares. Uma microexpressão é um flash biológico completamente involuntário de emoção que dura menos de 1/5 de segundo. É piscar e perder. Aprender a captar esses flashes ultra rápidos é como instalar um sensor para a emoção verdadeira, antes mesmo que o cérebro consciente da pessoa consiga colocar uma máscara em cima. E quer ver um exemplo prático? A diferença entre a emoção genuína e a forçada quase sempre está nos olhos e na simetria. Um sorriso verdadeiro, que a ciência chama de sorriso Duchenne, envolve o rosto inteiro e simplesmente não pode ser falsificado tão fácil assim. Por outro lado, aquele sorriso forçado, o famoso sorriso amarelo, usa só a boca. Os olhos ficam ali chapados, sem vida, sem aquele brilho. Notar essa falta de simetria, uma tensão escondida, entrega muito sobre o real nível de conforto de alguém em uma situação. Parte 2. Reconhecendo padrões de linguagem corporal. Por que gestos isolados não significam absolutamente nada? Então a grande sacada é afastar o foco só do rosto e começar a olhar para a estrutura do corpo todo. É que o corpo humano fala em frases completas. Um braço cruzado sozinho, isolado, pode significar apenas que o ar-condicionado está no máximo. Mas braços cruzados, em conjunto com falta de contato visual e uma inclinação do corpo para trás, formam um padrão irrefutável de atitude defensiva. Observadores confiáveis sempre procuram por esses conjuntos, os famosos clusters. O mesmo vale para a dominância, com uma postura ereta invadindo o espaço alheio, ou para o nervosismo, com aquela inquietação e toques no próprio pescoço. São os padrões que confirmam a história. Parte 3. Identificando enganação e manipulação. A psicologia da mentira. Entrando agora na parte mais sombria da comunicação humana. Enganar não é algo que o cérebro faz com facilidade. A mentira exige que a pessoa crie uma história do zero enquanto supre a verdade, o que coloca uma carga bizarra no nosso processamento mental. É a famosa dissonância cognitiva. Esse peso extremo acaba vazando para o comportamento. E olha que curioso, mentirosos experientes podem até não desviar o olhar como a gente vê nos filmes. Na verdade, eles costumam supercompensar mantendo um contato visual quase assustadoramente fixo.
Só que o atraso numa resposta, as mudanças de tom de voz ou o pigarreio na garganta acabam escancarando a tensão daquela mentira. Agora, o que é muito interessante nesse processo é dissecar a cartilha do manipulador. É ver como o charme se transforma em uma arma para explorar pontos cegos. Indivíduos manipuladores quase nunca chegam chutando a porta. Eles chegam com lisonja, elogios exagerados para desarmar a pessoa. Depois, ativam a culpa para sequestrar a compaixão alheia. Em seguida, usam o gaslighting, que é aquela tática de fazer a pessoa duvidar da própria sanidade e memória. E, por fim, a triangulação, colocando uma terceira pessoa no meio para isolar o alvo. É manipulação pura. Parte 4. Contexto e consciência situacional. Lendo o ambiente antes de ler a pessoa. Uma regra de ouro: nenhum comportamento acontece num vácuo. Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis e a gente reage o tempo inteiro ao ambiente. Se alguém parece super tenso numa reunião, isso pode não ter absolutamente nada a ver com desonestidade. A simples presença de um CEO na sala, ou até uma sala de reuniões gelada e barulhenta, podem criar um estresse que é totalmente artificial. Entender a dinâmica de poder, o clima do lugar e a conformidade do grupo garante que a gente julgue os sinais pelo contexto certo e não caia em presunções furadas. Parte 5. Personalidade central e intuição. O porquê por trás do comportamento. Com o contexto na mão, é hora de olhar para as engrenagens internas. O modelo dos 5 grandes traços de personalidade mapeia perfeitamente as nossas tendências. Alguém com alta amabilidade vai fugir de conflitos focando na cooperação, enquanto a alta conscienciosidade dita a necessidade de estrutura e organização. A extroversão define a expressividade, a abertura mostra o apetite pela criatividade e o nível de neuroticismo dita a tendência calma ou a ansiedade. Conhecer essas características de base nos diz exatamente como cada um lida com estresse e autoridade ao longo do tempo. E quando a gente acumula todas essas observações físicas e de personalidade, surge algo fascinante: a intuição. E vamos desmistificar isso agora, tá? A intuição não é mágica, não é o sexto sentido místico, é, na verdade, o nosso cérebro operando feito um supercomputador no subconsciente. Ele faz um reconhecimento de milhares de pequenos padrões numa velocidade absurda. Aquele frio na barriga, aquela sensação de tem algo errado aqui, é só o subconsciente juntando as peças e processando os dados bem antes que a mente consciente consiga formar uma frase. Parte 6. Construindo confiança e conexão. O verdadeiro objetivo de ler pessoas. Vamos avançar e ver como isso constrói pontes reais. Porque o grande objetivo de dominar essas habilidades é formar mestres da conexão, não mestres da manipulação. Enquanto alguém com baixa inteligência emocional ignora as nuances, leva os foras para o lado pessoal e tenta resolver os problemas com pressa, escalando a tensão, a alta inteligência emocional faz exatamente o oposto. Ela usa as observações para se aproximar, mantendo uma presença neutra, não reativa. Ela abre aquele espaço seguro para investigar e validar o mundo interno do outro, sem julgamentos. Perceber a linguagem corporal fornece os dados na nossa mão. Mas o que gera confiança, de verdade, é uma arte muito delicada chamada calibração. Calibrar é ajustar a própria energia, o tom, as palavras e o ritmo na mesma hora em que os sinais são emitidos. É perceber que aquele assunto trouxe uma tensão no ar e recuar. É entender que aquele momento pede silêncio. É uma dança invisível que constrói pontes de confiança que duram a vida toda. Essa frase sintetiza toda a filosofia que vimos hoje. O foco nunca deve ser ganhar vantagem competitiva ou bancar o detetive humano procurando mentiras 24 horas por dia. O verdadeiro domínio disso é conseguir refletir o outro para que a pessoa se sinta profundamente vista e compreendida. É jogar fora as máscaras e ser um espelho de pura empatia. Quando a gente presta atenção de verdade em alguém, estamos oferecendo talvez o presente mais escasso e valioso do mundo moderno, a nossa atenção plena. Fica então a provocação final. Se prestar atenção é mesmo o amor colocado em prática, com todo esse arsenal de ferramentas incríveis nas mãos, qual é a história silenciosa que vai finalmente ser ouvida no dia de hoje? Que a gente saia por aí praticando essa empatia científica para, de fato, transformar o nosso jeito de conviver.